Olá, pessoal. Hora de ampliar o nosso conhecimento, hora de aprender física. Em nossa aula de hoje, a gente vai dar finalização aos conceitos sobre dilatação dos sólidos. Então, vamos conversar um pouco sobre dilatação volumétrica. Já aprendemos a dilatação linear, que a gente viu que só aumenta em uma dimensão. A dilatação superficial, que temos o aumento de duas dimensões. E agora vamos para a terceira etapa, que é a dilatação volumétrica. Nesse tipo de dilatação, o objeto ele vai ter um aumento em três dimensões. Que três dimensões são essas? Então, vamos ter o aumento da altura, o aumento do comprimento e também vamos ter o aumento da espessura. Ou seja, nesse tipo de dilatação, o objeto ele aumenta por completo. Ou seja, as três dimensões estão envolvidas. Quando a gente fala da equação que envolve esse tipo de situação, a equação vai ser bastante semelhante ao que a gente trabalhou na linear e na superficial. A gente vai ter a variação, tá certo? Como também a gente vai ter a dimensão inicial e vamos ter a variação de temperatura. Só para não esquecer, a questão da variação é sempre a questão do final menos o inicial, tá certo? Essa informação deve ser bastante guardada aí, tá certo? Como eu falei para vocês, a equação ela é bastante semelhante, então a gente vai ver algo bastante familiar. Então, a gente primeiro começa com a variação de volume, que é representado por ΔV. Na sequência, a gente vai ter o coeficiente. Na dilatação era alfa, na superficial era beta, e nessa questão aí da volumétrica, a gente tem a representação pela letra grega gama, ok? Volume inicial, que pode ser representado por VI ou V0, e variação de temperatura, que é representado por ΔT. Como a gente está expressando aqui, olha, ΔV pode ser informado através do volume final menos o volume inicial. Como eu acabei de falar para vocês, variação pega sempre esses extremos, final menos o inicial. VI é o volume inicial, ou V0, variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, e o coeficiente de dilatação volumétrica é a letra grega gama. Lembram que na dilatação superficial, quando no problema aparecia a letra grega alfa, eu teria que multiplicar o valor por 2, porque o valor teria que ser expresso em beta. Não é isso? A mesma questão a gente vai trabalhar nas questões envolvendo dilatação volumétrica. Então, se numa questão de volumétrica aparece o coeficiente alfa, ou coeficiente linear, a gente deve multiplicar o valor por 3, tá certo? É importante que vocês lembrem dessa informação. Primeira situação a ser trabalhada envolvendo os conceitos de dilatação volumétrica. Então, temos 3 litros de água a 30 graus Celsius, foram colocadas em uma panela de ferro e aquecidas até atingir a temperatura de 90 graus Celsius. Considerando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água após o aquecimento, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica é de 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a água, tá certo? Estava com um volume de 3 litros quando a temperatura era de 30 graus Celsius. Quando atingir a temperatura de 90 graus Celsius, quanto foi a questão do volume da água, ok? Lembrando que o coeficiente já foi expresso em volumétrico, então não tenho a necessidade de multiplicar por 3. Eu só precisaria multiplicar por 3 se o valor estivesse expresso em que? Linear. Aí a gente tem aqui os dados da questão, tá certo? Meu volume inicial, 3 litros. Minha temperatura inicial, 30 graus Celsius. E a temperatura final, 90 graus Celsius. Deixa eu destacar aqui as temperaturas. E o nosso coeficiente é de 1,3 vezes 10 elevado a menos 4.
Então, primeiro procedimento que eu tenho que fazer, determinar a variação. Porque a questão é que você conheça o volume final. Mas para que eu tenha o conhecimento do volume final, eu tenho que expressar a dilatação. Então, dilatação é igual ao volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação. Temperatura final menos a inicial. Então, quem foi na minha questão aí o volume inicial? 3, não é isso? Meu coeficiente, 1,3 vezes 10 a menos 4. Aqui, olha, volume inicial 3, coeficiente 1,3 vezes 10 a menos 4. Temperatura final, 90. Temperatura inicial, 30. Então, qual é o procedimento que a gente faz aqui? Primeiro faz a multiplicação entre os números. Então, 3 vezes 1,3, eu obtive 3,9. Vezes a potência, tá certo? A potência a gente sempre deixa para o final. Então, 10 a menos 4, a gente não mexe. E a gente fez a diferença aqui entre as duas temperaturas. 90 menos 30, eu obtive 60. Aí vamos lá. Novamente a gente pega os dois números e deixa a potência para o final. Então, 3,9 vezes 60, eu obteve o valor de 234. 234 vezes 10 elevado a menos 4. Para finalizar, eu tenho que andar as casas decimais. Quando o expoente é negativo, eu vou andar as casas decimais para o lado esquerdo, tá certo? Então, no caso, eu tenho que andar quantas casas? 4. Aí eu vou lá. 1, 2, 3, 4. Fica aqui número 0,0234 litros. Isso não é a minha resposta final, porque eu quero obter o volume final. Como é que eu determino o volume final? Para saber o volume final, simples e fácil, é só obter a soma entre o volume inicial mais a quantidade que variou. Quem é meu volume inicial? O volume inicial é 3. Comecei com 3. Variou quanto? 0,0234. Então, agora é só somar. O volume final vai ser de 3,0234 litros. Então, resposta do primeiro exemplo. Vamos passar para o segundo. No segundo, a gente traz outra questão de dilatação volumétrica, mas com outro objetivo, no qual diz que uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, sofreu uma dilatação. Então, houve um aumento, não é isso? Aumentando o seu volume em 10 litros. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica dessa substância, considerando que o volume inicial foi de 500 litros. Então, nessa minha questão, eu tenho como objetivo determinar o coeficiente. Então, eu vou determinar o valor de gama, tá certo? Ele especificou aqui para vocês que a variação de temperatura, tá certo? Quanto é que variou de temperatura? 80 graus Celsius, tá certo? E nessa questão, ele disse que o volume inicial correspondeu a 500 litros, tá certo? E quando sofreu dilatação, o aumento do seu volume passou a ser de 10 litros, tá certo? Isso é no processo de dilatação. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, quanto sofreu de dilatação, 10 litros. Quanto era a variação de temperatura, 80. E qual foi o meu volume inicial? Inicialmente eu tinha quanto de volume? 500 litros. Então, para se determinar o coeficiente, é só pegar o valor da dilatação, dividir pelo volume inicial multiplicado pela variação de temperatura. Então, que foi a minha dilatação volumétrica? 10. Quem foi o meu volume? 500. E vou multiplicar pela variação, tá certo? Aqui ele não tem duas temperaturas, tá certo? Porque ele não deu temperatura inicial nem a final, ele já deu o valor da variação. Então, ele variou 80 graus Celsius. Então, aqui eu faço a repetição do 10 e multiplico 500 vezes 80. Eu tenho 40.000, não é isso? Vamos lá. Dividindo 10 por 40.000, eu obtive o valor de 0,0025. Todo valor de coeficiente
é representado com a potência de base 10. Então, nesse caso, eu tenho que deixar o número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou começar a contar a partir da vírgula, tá certo? Eu andei em uma casa, 2, 3, 4. Vou parar no 2,5, porque 2,5 está entre 1 e 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, fica 2,5. Para chegar em 2,5, eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4. Coloco uma potência de base 10 e coloco a quantidade de casas que eu andei. Foram 4 casas. Andei para o lado direito. Quando eu ando para o lado direito, meu expoente é menos 4. Então, aqui a gente tem o valor do coeficiente. Espero que vocês tenham compreendido a questão, tenham gostado das questões, tá certo? Qualquer dúvida é só deixar a informação no WhatsApp ou aqui no próprio vídeo, tá certo? Nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo conteúdo.